O sucesso no wrestling é frequentemente medido por títulos e main events. No entanto, para muitos fãs, há um momento que pesa mais do que qualquer cinturão: reconhecer quando uma lenda perde o momento certo de parar. Quando a música toca e o nome aparece, o coração não pula mais de alegria, mas se contrai de preocupação. O respeito se transforma lentamente em piedade. É exatamente sobre essa linha tênue que falaremos hoje, sobre grandes nomes cujo legado é tão poderoso que, como fã, você secretamente deseja que eles coloquem um ponto final digno. E começamos com uma figura que sobreviveu a todas as eras por décadas. 10. Kane foi por muitos anos um daqueles personagens que pareciam funcionar de forma atemporal. Fosse como um monstro mascarado, um irmão destruidor ou uma constante sombria no pano de fundo de grandes histórias, assim que sua música começasse, a atmosfera na arena mudava. As chamas, os passos lentos, o braço erguido, para toda uma geração, Kane representava a ameaça bruta e a violência imparável. Mas nem mesmo as lendas escapam da passagem do tempo. Nos últimos anos de sua carreira ativa, os fãs sentiram claramente que a intensidade anterior estava diminuindo, especialmente a fase como Corporate Kane, de terno em vez de máscara, o fazia parecer menos um pesadelo e mais um funcionário administrativo. Suas lutas vinham e iam sem alcançar o impacto emocional de anos anteriores, e as reações do público tornaram-se visivelmente mais contidas. O desejo dos fãs de que Kane parasse não vinha de um cansaço, mas de respeito. Não queriam ver uma figura icônica desaparecer lentamente. Quando Kane finalmente se retirou cada vez mais do ringue e seguiu outros caminhos, pareceu para muitos a decisão mais sensata. E, no entanto, permanece a pequena esperança. Se ele retornar um dia, que seja apenas para uma despedida final e clara, digna, controlada e em harmonia com o legado que construiu ao longo de décadas. 9. Ric Flair. Para muitos fãs, a WrestleMania 24 pareceu o fim perfeito de uma carreira única. Ric Flair estava diante de Shawn Michaels, com o corpo visivelmente marcado por décadas no ringue, mas a aura do Nature Boy estava intacta. Cada olhar, cada gesto, cada levantar lento falava de uma lenda que sabia que aquela era sua última dança. O momento em que Michaels disse "I'm sorry, I love you" e aplicou o chute decisivo pareceu um encerramento que não poderia ter sido mais belo. O próprio Flair declarou na época de forma inequívoca: aquela foi sua última luta. Exatamente por isso, tudo o que veio depois atingiu muitos fãs com força. Quando Flair mais tarde calçou as botas novamente, primeiro na TNA e anos depois, até mesmo em idade avançada, a reverência deu lugar cada vez mais a uma preocupação silenciosa. Seus movimentos eram mais lentos, os golpes sem força, cada queda parecia perigosa. Em vez de emoção ou nostalgia, os espectadores muitas vezes sentiam apenas medo por sua saúde. Era possível entender o amor pelo wrestling, mas questionava-se por que alguém precisava reabrir aquele final perfeito. O desejo dos fãs de que Ric Flair parasse definitivamente não nasce de falta de respeito, mas exatamente do contrário. Eles queriam que a memória do 16 vezes campeão mundial permanecesse pura, marcada pela grandeza em vez de momentos de preocupação. Pois algumas despedidas são tão fortes que nunca deveriam ser repetidas. 8. Mick Foley. Mick Foley sempre foi uma figura excepcional. Enquanto outros brilhavam pela técnica ou pelo atletismo, Foley contava suas histórias com dor, cicatrizes e uma disposição para sacrificar o próprio corpo até o limite. Exatamente por isso, muitos fãs acreditaram cedo que o fim de sua carreira teria que chegar inevitavelmente. O mais tardar após as batalhas brutais do final dos anos 1990 e início dos anos 2000, cada aparição adicional parecia um risco que ninguém mais queria realmente ver. Especialmente o duelo sangrento com Edge na WrestleMania 22 pareceu para muitos um ponto final perfeito. Foi selvagem, emocional e absolutamente típico de Foley. Mas,
como costuma acontecer, não parou por ali. Ele retornou repetidas vezes em diferentes papéis na WWE e mais tarde também na TNA. Entre alguns momentos fortes, no entanto, acumulavam-se lutas que despertavam mais piedade do que entusiasmo. Via-se um homem que ainda ardia em paixão, mas cujo corpo mal conseguia suportar esse fogo. O próprio Foley admitiu mais tarde abertamente que continuou por tempo demais. Olhando para trás, os fãs desejam que ele tivesse parado antes para preservar intacta a imagem do lutador intransigente. O desejo por sua retirada nunca foi rejeição, mas sim a tentativa de proteger uma lenda de si mesma. 7. Hulk Hogan. Hulk Hogan é para muitos fãs o epítome do wrestling profissional. Camiseta amarela, bandana vermelha e o pedido inesquecível para que fizessem barulho. Por anos, a Hulkamania carregou arenas inteiras. No entanto, já no início dos anos 2000, crescia em muitos espectadores o sentimento de que essa já havia alcançado seu ponto final natural. O corpo de Hogan estava visivelmente marcado, suas lutas mais lentas, seus movimentos mais pesados. Apesar disso, ele permaneceu constantemente sob os holofotes e continuou a assumir papéis centrais. A conquista de seu título em 2002 despertou mais uma vez pura nostalgia, especialmente a luta icônica contra The Rock. Por um breve momento, tudo pareceu se encaixar. O passado e o presente se encontraram, e os fãs celebraram um herói digno. O problema começou depois. Em vez de usar esse auge como despedida, Hogan permaneceu ativo, disputou outras grandes lutas e frequentemente saía vitorioso. Para muitos espectadores, isso parecia cada vez mais errado, pois talentos mais jovens ficavam à sombra de um brilho há muito passado. O mais tardar em sua passagem pela TNA, essa impressão se intensificou. Lá, Hogan muitas vezes parecia um homem que havia perdido o momento certo de deixar ir. O desejo dos fãs de que ele finalmente parasse não era uma expressão de ingratidão, mas a tentativa de preservar a imagem de um ícone antes que ela desaparecesse definitivamente. 6. The Undertaker. O Undertaker foi por décadas mais do que apenas um lutador. Ele era uma aparição, um mito, uma figura que fazia a realidade e a ficção se fundirem. Quando a luz se apagava e o gongo soava, todos na arena sabiam que algo especial estava por vir. Mesmo sem um título, sua mera presença era suficiente para fazer as lutas parecerem maiores do que realmente eram. Exatamente por isso, foi tão difícil para os fãs aceitarem que até mesmo esse personagem aparentemente imortal chegaria um dia aos seus limites. A partir de cerca de 2014, o declínio físico tornou-se cada vez mais evidente. Joelhos, quadril, costas, anos de desgaste cobraram seu preço. Suas lutas perderam o ritmo, os movimentos pareciam imprecisos e cada queda fazia o público prender o fôlego de medo. Especialmente encontros como o com Roman Reigns ou a infame luta contra Goldberg reforçaram a preocupação de que um único momento errado poderia ter consequências fatais. Os fãs não queriam que ele parasse porque estavam cansados dele, mas porque o respeitavam. Com a Boneyard Match na WrestleMania 36, o Undertaker finalmente encontrou uma saída que fez justiça à sua lenda. Filmado de forma cinematográfica, sombrio e controlado, sem expor seus limites físicos. Para muitos, esse foi o teste de que até os maiores ícones precisam da coragem de desapegar no momento certo. 5. Chris Jericho. Chris Jericho é considerado um dos melhores exemplos de como se reinventar continuamente no wrestling. Desde o barulhento e desrespeitoso Laquito Doijot, passando pelo primeiro Undisputed Champion, até personagens sombrios e irônicos, Jericho entendeu com maestria como permanecer relevante. Exatamente essa versatilidade garantiu que ele estivesse sob os holofotes por mais de 2 décadas e sempre parecesse novo, mesmo quando outros já haviam desaparecido. Mas também com Jericho, tornou-se visível com o passar dos anos que o tempo e o esforço cobram seu preço.
Sua velocidade diminuiu, ações arriscadas pareciam imprecisas e em lutas mais longas, ele tinha dificuldade em acompanhar o ritmo de oponentes mais jovens. Embora ele ainda pudesse entregar momentos fortes, surgiu em muitos fãs o sentimento de que sua capacidade física não condizia mais com o papel central que ele continuava a ocupar. Especialmente sua presença dominante na AEW levou a discussões sobre se ele não permaneceu no centro por tempo demais. O desejo de que Chris Jericho dê um passo atrás é, portanto, menos uma crítica e mais uma esperança. Os fãs querem que ele use seu enorme renome para construir novas estrelas e então saia com um último capítulo claro e bem escrito. Uma despedida que honre sua versatilidade e influência, sem que seu legado perca o brilho por um apego exagerado aos holofotes. 4. Jeff Hardy. Jeff Hardy representa um tipo de wrestling que sempre foi perigoso, emocional e muitas vezes autodestrutivo. Cedo ele mostrou aos fãs que estava disposto a oferecer seu próprio corpo como sacrifício para criar momentos inesquecíveis. Saltos de escadas, swantons arriscados e quedas brutais através de mesas fizeram dele um ícone, muito antes de ganhar qualquer World Title. Exatamente essa imprudência consigo mesmo foi, no entanto, o que obscureceu sua carreira desde o início. Com os anos, acumularam-se lesões nas costas, pescoço e joelhos, além de reveses pessoais fora do ringue. Cada nova tentativa de retorno despertava sentimentos mistos nos fãs. As reações eram barulhentas, a nostalgia forte, mas ao mesmo tempo havia sempre um medo palpável no ar. Jeff se movia mais devagar, parecia mais exausto, e cada impacto duro deixava o público inquieto. Aplaudiam-no enquanto, interiormente, esperavam que ele sobrevivesse ileso àquele momento. O desejo dos fãs de que Jeff Hardy pare nasce de um afeto profundo. Eles não querem vê-lo saltar de uma escada mais uma vez, mas sim vivenciar uma despedida digna. Uma última aparição que honre seus sacrifícios e lhe permita permanecer saudável, em vez de continuar a sobrecarregar seu legado, com riscos desnecessários. 3. Abdullah the Butcher. Abdullah the Butcher nunca foi um lutador clássico, mas sim um pesadelo ambulante. Apenas sua visão já era suficiente para causar desconforto. O corpo maciço, a cabeça raspada coberta de cicatrizes profundas e aquele olhar fixo que prometia pura violência. Em seu auge, os fãs não vinham pela sutileza técnica, mas pelo caos, sangue e momentos de choque. Garfos, cadeiras e feridas abertas eram sua marca registrada, e foi exatamente com isso que ele escreveu a história do wrestling. O problema era que esse estilo mal mudava, mesmo quando seu corpo se tornava cada vez mais velho e pesado. Enquanto outros já haviam parado há muito tempo, Abdullah continuava a se arrastar para pequenas arenas ao redor do mundo. Os passos tornaram-se mais lentos, a respiração mais pesada, mas a violência permanecia. O que antes chocava, agora muitas vezes parecia apenas desconfortável. Em vez de emoção, muitos espectadores sentiam constrangimento e preocupação ao vê-lo subir no ringue mais uma vez. O desejo dos fãs de que Abdullah the Butcher finalmente pare está intimamente ligado ao seu legado. Respeita-se o que ele fez pelo hardcore wrestling, mas reconhece-se também o alto preço que pagou por isso. Suas cicatrizes contam essa história de forma mais clara do que qualquer luta. Para muitos, ele é, portanto, menos um modelo e mais um alerta sobre o quanto o apego excessivo pode destruir o próprio corpo e a própria imagem. 2. Sting. Sting pertence àqueles nomes que evocam imediatamente toda uma era. O rosto pintado de branco, o casaco longo, o taco de beisebol e a silhueta silenciosa nas sombras fizeram dele por décadas um símbolo do herói solitário. Da WCW, passando pela TNA até a Sadata WWE e mais tarde AEW, sua aura permaneceu quase intocável. Justamente por isso, foi difícil para muitos fãs aceitarem que também para ele havia chegado o momento em que cada nova aparição significava mais risco do que magia.
Um ponto de virada foi a grave lesão no pescoço em sua luta contra Seth Rollins. Para muitos espectadores, aquele foi o momento em que ficou claro quão tênue pode ser a linha entre a lenda e a tragédia. Qualquer impacto adicional poderia ter tido consequências graves. Apesar disso, Sting retornou, desta vez na AEW, e disputou lutas novamente, muitas vezes até com escadas, mesas e spots arriscados. As reações eram barulhentas, mas por trás dos aplausos havia sempre um medo palpável. O desejo dos fãs de que Sting pare nasce de um respeito profundo. Eles não querem que seu herói um dia saia do ringue ferido. Eles querem uma última aparição onde a luz seja suavizada, a fumaça suba e a música toque pela última vez. Uma despedida que proteja sua lenda e lhe permita sair de cabeça erguida antes que o preço por mais uma noite no ringue se torne alto demais. 1. John Cena. John Cena é mais do que apenas um lutador. Ele é o rosto de toda uma geração da WWE. De jovem fisiculturista que teve sua chance no início dos anos 2000, ele se tornou passo a passo o franchise player da empresa. Fosse como rapper provocador, Doctor of Thuganomics, ou mais tarde como símbolo de disciplina, lealdade e respeito, Cena tornou-se uma figura que até pessoas que mal acompanhavam o wrestling conheciam. Título após título, grandes momentos na WrestleMania e inúmeras aparições fora do ringue consolidaram seu status como ícone. Mas esse caminho cobrou seu preço. Os anos no ringue, as cirurgias e a agenda implacável deixaram marcas. À medida que Cena passou a aparecer apenas esporadicamente, a percepção dos fãs também mudou. Os gritos de alegria ainda estavam lá, mas soavam diferentes. Menos expectativa, mais gratidão. Seus movimentos pareciam mais pesados, os processos mais lentos e cada vez mais frequente. Ele assumia o papel do veterano que aceita derrotas para construir a próxima geração. Exatamente por isso, muitos fãs desejam um ponto final claro. Não porque estejam cansados de John Cena, mas porque querem preservá-lo como um símbolo. Uma última aparição, escolhida conscientemente e sem riscos desnecessários, protegeria seu legado. No final, não importa se ele vence ou perde, mas sim que saia do ringue como cabe a um verdadeiro campeão, de cabeça erguida e com o respeito de toda uma era. Esses nomes despertam emoções fortes até hoje, porque os fãs os amam e respeitam. O desejo por uma aposentadoria não é um sinal de rejeição, mas de preocupação e gratidão. Qual dessas lendas você acha que deveria ter parado antes? Escreva nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e se inscreva no canal para não perder mais histórias do mundo do wrestling.